Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. A história começou na noite da primeira tempestade de neve do ano. Eu estava de folga do trabalho no dia seguinte. Então, estava relaxando na minha cama, assistindo a um filme e tomando chocolate quente. De repente, algo bateu na minha janela, me assustando profundamente. Ao olhar para a janela, vi a marca fresca de uma bola de neve que acabara de se espatifar contra o vidro. Abri a janela para ver o que estava acontecendo lá fora e ouvi a risada de uma criança. Bom, isso explicava a situação. Fechei a janela novamente e voltei minha atenção para o filme. Pouco tempo depois, um segundo impacto na janela seguido pela risada da criança. Desta vez, eu ignorei, sabendo que reagir só incentivaria a criança a continuar. Aparentemente, minha estratégia funcionou, pois não houve mais ataques de bolas de neve à minha janela naquela noite. No entanto, na noite seguinte, aconteceu de novo, desta vez enquanto eu dormia. Acordei com um barulho muito mais alto e agressivo de uma bola de neve batendo na janela. Abri a janela para olhar lá fora, e embora a nevasca já tivesse passado, minha visão estava limitada demais para ver algo no gramado, mas consegui ouvir novamente a risada da criança, que parecia a de um menino de uns 10 anos. Gritei algo pela janela, uma ameaça, mas nada muito sério, considerando que era dirigido a uma criança. Naquela noite, não aconteceu de novo. No dia seguinte, muito da neve já havia derretido, mas a maior parte do chão ainda estava coberta por uma camada branca. Após apagar a luz do meu quarto, deitei-me, meio que esperando e temendo ouvir o som de uma bola de neve contra o vidro, que novamente me faria saltar. E como um relógio, aconteceu. Aquela maldita criança estava de volta. Desta vez, eu estava preparado. Pulei da cama e olhei pela janela, conseguindo ver por talvez meio segundo as costas de uma criança correndo para a escuridão. Calcei meus sapatos e um casaco e corri para fora, determinado a encontrá-lo. Segui as pegadas dele desde a minha janela até chegarem a um campo de grama e então a uma estrada, onde as pegadas pararam em um grande sicômoro adornado com 2 faixas brancas de flores e uma cruz de madeira fincada à frente. Era um memorial para uma mãe e seu filho que morreram ali, em um acidente de carro. Verifiquei várias vezes para ter certeza de que as pegadas não seguiam nenhuma outra direção, mas elas misteriosamente terminavam ali. Voltei para casa e deitei-me, bastante perturbado. No dia seguinte, fiz algumas pesquisas e conversei com alguns moradores locais, descobrindo sobre o acidente fatal. Ao saber disso, arrepiei-me, mas não quis descobrir a idade do filho. Não conseguia me obrigar a fazer isso, pois se o menino tivesse mesmo uns 10 anos, isso me assombraria ainda mais do que já estava assombrado. Na noite seguinte, pensei ter ouvido a risada de uma criança do lado de fora da minha janela, mas pode ter sido apenas minha imaginação descontrolada. Tive que tomar remédios para dormir durante um mês inteiro, para não ficar acordado e aterrorizado toda a noite. Sou um caçador entusiasmado, participo de todas as temporadas e adoro cada momento. Muitas vezes não abato nenhum animal, mas o que realmente me atrai é a sensação de estar no meio da natureza. Se você não está por dentro, na Pensilvânia, as temporadas de caça são bem específicas. Durante o final de novembro, a temporada de caça com rifle está a todo vapor. Já era a segunda semana da temporada e eu ainda não tinha conseguido caçar nenhum veado, então estava ansioso para começar cedo naquele dia. Costumo acordar por volta das 5 da manhã e dirigir até o meu local de caça.
um terreno particular do meu avô, onde só nós dois temos permissão para caçar. O resto da área é restrito. Os únicos outros que frequentam a terra são os que trabalham na fazenda do meu avô. Minha intenção inicial era ligar para ele ao acordar para saber se queria me acompanhar, mas o clima estava terrível naquela manhã. A neve caía intensamente e o vento estava forte. Apesar de eu adorar caçar na neve, quase desisti de ir, imaginando que ele também não iria querer enfrentar esse tempo. As estradas estavam péssimas, o que fez com que a viagem demorasse mais do que o normal. Normalmente, a essa hora, o sol já estaria começando a aparecer, mas estava nublado e ainda nevando. Mesmo assim, segui para o meu local, que fica atrás da casa do meu avô, subindo uma colina e mais uns 100 a 150 metros para trás. Quase imediatamente depois de me acomodar, comecei a ouvir movimentos ao meu redor. Honestamente, não dei muita atenção. Poderia ser qualquer coisa. Ainda estava escuro, e a ideia de que pudesse ser um veado passou pela minha cabeça, mas não havia muito o que fazer naquele momento. Não muito tempo depois, comecei a ouvir algo caminhando logo acima da colina, à minha direita. Já havia luz suficiente apenas para ver os meus pés, então, mesmo que fosse um veado, não poderia fazer nada. Contudo, percebi que não era um veado. Pensei que fosse meu avô indo para o local dele, que é perto do meu, mas as luzes da casa dele estavam apagadas. Se ele estivesse caçando por ali, com certeza teria me avisado. Mesmo que não fosse ele, mas outro caçador atuando ilegalmente, queria fazer saber que eu estava ali. Então, liguei minha lanterna e direcionei na direção daquele movimento, piscando várias vezes. Mesmo se fosse um veado, eu não poderia atirar, então era melhor prevenir. Após piscar a luz, o barulho parou, o que foi estranho. Não ouvi a pessoa se afastar, então pensei que ou ela havia se sentado ali mesmo depois de ver minha luz, o que seria muito desrespeitoso, ou eu simplesmente não a ouvi partir. Assumi a segunda opção. Cerca de 1 hora depois, os primeiros sinais da manhã começaram a aparecer. Ainda nevava, e a visibilidade era limitada, mas isso não tirou o meu sorriso. Amo a neve e mesmo que não conseguisse ver nenhum veado, ainda achava o tempo lindo. Foi então que notei algo estranho sobressaindo de um grupo de árvores e arbustos no topo da colina que me separava da casa do meu avô, exatamente de onde tinha ouvido os movimentos. Parecia um monte de terra, mas estava se projetando do lado de uma árvore, então obviamente não era terra. Instintivamente levantei meu rifle para ver melhor. Imediatamente percebi que estava olhando para o lado de um casaco de camuflagem de estilo antigo. Demorou 1 minuto, mas então percebi que era uma pessoa. Achei que fosse um caçador, então não sabia bem o que fazer. Ele estava caçando ilegalmente em nossa terra e, pelo que podia ver, não usava nada laranja, o que é obrigatório para todos os caçadores durante a temporada de rifle, e dava para ver claramente que não era meu avô. Fiquei ali pensando no que fazer, mas decidi ligar para o meu avô, correndo o risco de atrapalhar sua caçada se fosse ele ali. Sem tirar os olhos da pessoa, peguei meu celular e liguei para ele. Para meu alívio, ele atendeu. Expliquei a situação e ele disse que viria, mas decidi ir até o sujeito sozinho e dar um assobio para mostrar que eu o tinha visto. Ele não reagiu. Após alguns minutos, comecei a me aproximar. Ao chegar perto, vi que ele estava dormindo, encolhido entre um arbusto e algumas árvores. Ele tinha planejado bem onde se deitar, pois eu jamais o teria visto se o casaco não tivesse se destacado. Como suspeitava, ele não estava usando laranja. Dei outro assobio, mais alto, e ele acordou, se mexendo rapidamente para esconder o casaco exposto. Tinha uma barba desgrenhada e um chapéu cinza. Parecia um homem idoso e inofensivo, provavelmente na casa dos 50, mas tinha uma visão perfeita da casa do meu avô de onde estava. Tenho quase certeza do que ele planejava fazer assim que meu avô saísse de casa.
Quando esse sujeito percebeu que tinha sido pego e viu um homem irritado de 1,90 m, com um rifle de caça se aproximando a menos de 10 metros, seu rosto empalideceu quase instantaneamente. Ele tentou me convencer de que tinha se perdido durante uma caçada em grupo, onde faziam uma batida para direcionar os veados aos caçadores posicionados na extremidade da área designada. Porém, a área pública de caça mais próxima fica a quilômetros de distância, então sabia que era mentira. Ele continuou falando que estava perdido e que tinha adormecido, até inventou um nome falso na hora. Apenas fiquei lá ouvindo, garantindo que ele não fizesse nenhum movimento suspeito. Não pude evitar de pensar no que ele poderia ter feito ao meu avô se tivesse a chance, e essa ideia me enfureceu o suficiente para mandá-lo calar a boca. Foi quando vi meu avô chegando. Meu avô é um homem duro e resistente, então minha primeira preocupação foi que esse idiota acabasse se machucando. Felizmente, nada aconteceu depois que ele chegou. Praticamente tivemos que arrastar esse cara até a estrada, onde meu avô chamou a polícia e eu liguei para o meu pai. Tecnicamente, o sujeito não tinha feito nada de errado até então tudo o que pudemos fazer foi acusá-lo de invasão de propriedade e perturbação da paz. Isso foi há cerca de um mês e desde então não tive mais notícias sobre o assunto. Há quase uma década, me aventurei nas montanhas Adirondack para uma semana dedicada à caminhada e ao esqui. Aluguei uma cabana no Airbnb, situada em um trecho privativo da floresta, ideal para esquiadores e caminhantes. Embora houvesse previsões de uma tempestade de neve iminente durante a semana, não estava disposto a encerrar minha viagem 3 dias antes e perder o que já havia pago. Creio que era uma sexta-feira, não me recordo exatamente, mas naquela manhã fui surpreendido por batidas na porta da frente da cabana. Ao espiar pela janela do quarto, tudo que vi foram camadas espessas de neve cobrindo a paisagem, com mais neve acumulando rapidamente. Na porta havia uma mulher vestindo um parca, aparentando grande aflição. Rapidamente vesti uma roupa e abri a porta para ela. Era uma mulher na faixa dos 40 anos, com as bochechas avermelhadas pelo frio, visivelmente congelando. Ela pediu da maneira mais educada possível se poderia se abrigar na cabana até que a tempestade passasse. Pareceu-me a coisa certa a fazer, então a convidei para entrar e se aquecer enquanto eu preparava um café. Ela se acomodou no sofá e perguntou se eu morava ali. Expliquei que era apenas um aluguel de temporada pelo Airbnb e questionei de onde ela vinha. Contou que também havia alugado uma cabana na região, mas foi surpreendida pela tempestade e não conseguiu encontrar o caminho de volta. Apresentou-se como Meredith. Quando ofereci um café, ela recusou, dizendo estar muito cansada e perguntou se poderia descansar no sofá. Concordei, mas enquanto tomava meu café da manhã, não pude evitar me sentir estranhamente desconfortável. Após o café, senti que não seria adequado permanecer na área comum, então voltei para o meu quarto para assistir TV. A neve continuava caindo lá fora e o vento agressivo produzia um assobio constante pelas frestas das janelas. Não demorou muito para outra batida na porta chamar minha atenção. Desta vez era um homem lá fora. Com Meredith agora acordada e atenta no sofá, ela perguntou quem era. Respondi que não sabia, e ao abrir a porta, o cenário se repetiu. O homem deu praticamente a mesma justificativa que Meredith, alegando ter sido pego de surpresa pela tempestade e precisar de um abrigo. Já tendo acolhido Meredith, senti que não tinha escolha senão permitir que ele também entrasse. Apresentou-se como Mark. Meredith e Mark se cumprimentaram, achando graça na coincidência de suas situações e me elogiaram por recebê-los. Com Meredith agora mais disposta e participativa na conversa,
Falamos sobre assuntos diversos até que os tópicos se esgotaram. O dia se arrastou até a noite, trazendo frio e escuridão para dentro da cabana, sem sinais de que a neve cessaria. Ofereci a eles o que tinha na geladeira ao longo do dia. Quando se aproximou a hora de dormir, Meredith tomou a iniciativa de perguntar se podiam passar a noite. Não vi como recusar. Eles dormiram nos sofás enquanto eu voltei para o meu quarto. Adormeci facilmente, confortado pela ideia de que meus pertences estavam seguros sob a cama, longe do alcance fácil dos dois estranhos. Costumo ter um sono pesado, mas naquela noite, um barulho forte me acordou. Levantei-me e percebi que a porta do meu quarto estava aberta e o som do vento lá fora era ensurdecedor. A porta da frente também estava aberta e nem Meredith nem Mark estavam nos sofás. Ao sair para a varanda por um instante, apenas para olhar a floresta, vi pegadas frescas na neve e Meredith parada lá fora de frente para mim, segurando o que parecia ser minha bolsa de viagem. Gritei para que ela voltasse, juntamente com alguns impropérios. Corri para o quarto em busca das minhas botas. Ao tentar calçá-las apressadamente no sofá, notei que a porta do meu quarto estava fechada agora, e eu definitivamente não a havia fechado. Abri-la? De jeito nenhum, especialmente depois de ouvir passos do outro lado da porta. Coloquei rapidamente minhas botas e casaco, correndo de volta para a varanda, mas agora Meredith não estava sozinha. Um homem estava ao lado dela, segurando sua mão, ambos de frente para a casa. Não me importei mais com a bolsa. Corri para o meu jipe e saí dirigindo pela neve acumulada. Certamente havia mais pessoas na casa naquela noite, pois alguém estava no meu quarto. Fui excessivamente gentil, baixei minha guarda para dois estranhos e paguei o preço. Apenas agradeço por não terem me matado, embora algo me diga que tinham intenções mais sinistras do que apenas roubar minha bolsa. Meu irmão mais velho e eu adorávamos brincar na neve. Morávamos perto de uma floresta, mas prefiro não especificar a cidade, o estado ou qualquer detalhe sobre nossa localização. Certa noite, nossos pais nos deixaram sair para brincar durante uma tempestade de neve. Achamos que seria divertido jogar esconde-esconde, já que as pegadas na neve adicionariam um novo elemento ao jogo. Coube a mim me esconder primeiro. Estávamos na floresta, cada um com sua lanterna. Desliguei a minha assim que encontrei um bom esconderijo, para não revelar minha posição. Me agachei na neve profunda entre duas árvores grandes, tentando disfarçar meus rastros, mas era impossível cobrir todos eles. Avistei a lanterna do meu irmão ao longe, vindo em minha direção. Ele com certeza me encontraria, então corri no escuro, adentrando mais a floresta. Acho que o perdi de vista, pois não vi mais sua luz, ou talvez ele a tivesse desligado. Conhecíamos bem essa floresta e eu sabia para onde estava indo, então não me perderia. Enquanto caminhava, encontrei outro rastro de pegadas que pareciam ter sido feitas há poucos minutos. Comecei a segui-las, esperando encontrar um veado ao final. Porém, conforme as pegadas se tornavam mais frescas, percebi que eram de botas, não de um animal. Isso também significava que eu estava me aproximando de quem quer que tivesse deixado essas marcas recentemente. No início, pensei que poderia ser meu irmão. Talvez ele tivesse passado por mim sem que eu notasse. Só achei isso porque não via motivo para mais ninguém estar ali, no meio da tempestade de neve. Com minha lanterna ainda acesa, notei algo preto sobressaindo de um grande monte de neve ao lado das marcas de botas. Parei e comecei a examinar, afastando um pouco da neve do objeto. Limpei o suficiente para perceber que era um grande saco de lixo preto. A situação não parecia boa. Já dava para sentir um cheiro ruim. Esperava que fosse apenas lixo.
Tentei abrir o saco, mas acabei rasgando-o com as unhas. Me engasguei de nojo assim que vi o que havia dentro. Um corpo humano em decomposição. Quando digo que me engasguei, quero dizer que comecei a tossir alto e incontrolavelmente, chocado e enojado. E acho que isso chamou a atenção do meu irmão, pois logo sua luz começou a iluminar onde eu estava. Virei-me para ele, sua luz me cegando, e fiz um gesto com a mão, sinalizando para correr, para irmos para casa. Ele ficou confuso e continuou se aproximando. Então corri até ele e pedi para apagar a lanterna. Apontei para o saco e sussurrei o que havia dentro. Ele não acreditou em mim, mesmo depois de eu implorar para irmos embora juntos. Ele foi verificar o saco por si mesmo e, ao ver que eu não estava mentindo, tapou a boca com a mão. Como o irmão mais velho, começou a me guiar de volta para casa, tentando fazer o mínimo de barulho possível. À medida que nos movíamos, olhávamos para trás, achando que ouvíamos passos na neve atrás de nós. Cada vez que isso acontecia, acelerávamos o passo. Ele teve que manter a lanterna acesa, senão estaríamos na mais completa escuridão. Então, acho que ao mesmo tempo olhamos para trás depois de ouvir outro passo e vimos a uns 50 metros de distância alguém parado ali, bem no feixe de luz da lanterna do meu irmão, nos observando. A partir daí, corremos até chegar em casa. O homem gritou algo para nós, mas nenhum de nós conseguiu entender. Chegamos em casa 2 minutos depois e contamos aos nossos pais, que chamaram a polícia para relatar o corpo encontrado. A polícia veio, fez várias perguntas e enviou uma equipe de busca com base na descrição que demos do local. Eles não nos fizeram voltar lá naquela noite. A busca inicial não deu em nada, mas foi retomada no dia seguinte, à luz do dia, quando nos pediram ajuda para retraçar nossos passos. Fizemos o melhor que pudemos, mas o corpo nunca foi encontrado. Não seria surpresa se quem estivesse lá tivesse movido o corpo depois de perceber que havia testemunhas. Éramos apenas crianças na época e ainda estávamos sendo seguidos, possivelmente pela pessoa que escondeu o corpo lá. Às vezes me pergunto se escapamos por pouco com nossas vidas. Existe uma regra não dita nas montanhas. Não importa quem você seja, amigo, rival amargo, estranho, qualquer pessoa, se você estiver em um apuro e encontrar a cabana de outro caçador, é bem-vindo para buscar abrigo lá. Talvez essa regra seja não dita porque é uma questão de cortesia comum, aquela história de fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem conosco, ou talvez porque, nos meses de inverno especialmente, é difícil encontrar alguém para conversar. Seria raro ver outra alma por semanas, às vezes até meses, mas essa é a regra. Se precisar, use-a, sem julgamentos, sem perguntas. Apenas não roube nada. Agora, eu não sou exatamente o que você chamaria de um montanhês robusto que usa casca de árvore como fio dental e nunca faz a barba, mas eu gosto de caçar. Frequentemente, deixo minha pequena vila no Alasca por semanas e vou para minha cabana de caça nas montanhas. Sou um cara bastante cauteloso e sei que as montanhas podem ser traiçoeiras. Então, quando parto, me preparo bem. Checo as previsões do tempo a longo prazo, reúno os suprimentos necessários, trago itens extras e me certifico de ter o suficiente de tudo o que preciso para sobreviver pelo menos uma semana a mais do que o planejado, só por precaução. Sempre acreditei que minhas precauções me protegeriam, mas como um cobertor de segurança infantil, elas eram apenas uma ilusão fina de segurança. Realmente, não há como se preparar quando a mãe natureza decide que está de mau humor. É por isso que nunca esperava ser pego por uma tempestade de neve naquele dia. Tinha começado ensolarado e frio, mas conforme o dia avançava, algumas nuvens se formaram.
Até que elas se acumularam em uma cobertura densa, eu já estava a caminho de volta para minha cabana, com um par de lebres penduradas sobre os ombros, que eu ironicamente nomeei de jantar e café da manhã. Eu planejava comer o café da manhã no jantar e o jantar no café da manhã, só para me fazer rir. São essas pequenas coisas que impedem que a solidão se transforme em solidão de fato. A queda de neve pareceu surgir do nada, como se alguém tivesse fechado uma marquise e toda a neve acumulada em cima tivesse caído de uma vez. Só que não era uma única onda de neve, era um ataque incessante e interminável. A última vez que verifiquei, os relatórios meteorológicos não mencionavam uma tempestade de neve, e no entanto, foi o que encontrei. Ficou muito escuro, muito rápido, e me repreendi por ter deixado minha lanterna na cabana. Eu havia planejado chegar em casa muito antes do anoitecer, então achei que não precisaria dela. Eu estava redondamente enganado. A neve picava dolorosamente quando entrava nos meus olhos. Eu tinha que quase fechar completamente os olhos para impedir que esses pequenos demônios congelados me cegassem. O vento uivava, cortando minhas roupas e chegando aos meus ossos. Eu mal conseguia ver 2 metros à frente, e muito menos os 2 pés abaixo de mim, à medida que afundava em uma crescente manta de branco. Não tenho certeza de quando percebi que estava perdido. Em algum momento, soube que deveria ter chegado à minha cabana, mas tudo o que via era branco, com alguns filetes de cinza balançando na brisa densa. Os pelos na nuca ficaram eriçados e batiam contra mim a cada sopro de ar e a cada passo desajeitado. Estava ficando sem energia, sem ideias e começando a entrar em pânico. Eu poderia ter girado em uma cadeira de computador 100 vezes e me sentido menos desorientado do que naquela brancura. Então eu literalmente tropecei em uma cabana. Estava tão escuro e a neve tão pesada que não consegui ver a estrutura até esbarrar de cara nela. Segurei minhas mãos contra a madeira para não perdê-la na tempestade e circulei até encontrar uma porta. Eu não estava apenas em apuros. Era uma questão de vida ou morte. Na improvável eventualidade de alguém estar dentro, bati na porta e esperei por uma resposta através do vento uivante. Poderia jurar que ouvi um entre enquanto abria a porta e entrava. Uma pequena avalanche de neve entrou comigo. Não me dei ao trabalho de tentar chutá-la para fora, enquanto lutava contra o vento para fechar a porta atrás de mim. O alívio foi instantâneo. Sem o ar me açoitando, eu havia interrompido a contagem regressiva para minha morte congelante. Obrigado, sussurrei, virando-me para o interior da cabana e tentando me localizar, mas tudo o que vi foi escuridão, o que significava que eu não tinha como avaliar o tamanho da cabana. Sim, eu a tinha circulado, mas estava cambaleando, quase cego, focado em tentar encontrar uma maçaneta. Então não tinha ideia de quanto da cabana eu tinha coberto. Poderia ter andado metade dela ou circulado 3 vezes sem perceber. Na escuridão, tudo o que conseguia ver era o contorno vago de alguém sentado no canto. Você é um verdadeiro salva-vidas, disse eu. Ele não respondeu. Tateei em busca de um isqueiro, uma lanterna, um livro de fósforos, qualquer coisa que pudesse emitir luz, mas tudo o que meus dedos tocavam eram correntes e os canos de rifles de caça. Parei de fuçar quando senti uma armadilha para ursos aberta. Não queria que meu braço ficasse preso nela. Era mais seguro ficar parado e esperar o amanhecer. Ocorreu-me que o estranho também poderia estar buscando refúgio, então mantive meu tom leve e inocente. Você é o dono desta cabana. A resposta foi mais um sibilo do que uma palavra, mas nesse sibilo ouvi um fraco sim. Sentei-me no chão, deixei minhas lebres ao lado e alcancei minha mochila. Por que tinha trazido um saco de dormir e não uma lanterna? Eu não fazia ideia. Tirei minhas roupas molhadas e entrei silenciosamente no saco de dormir para me aquecer, fazendo conversa fiada enquanto isso.
Obrigado novamente, disse eu. Essa tempestade realmente surgiu do nada, né? Sua resposta foi a respiração lenta e trabalhosa de um homem idoso à beira da morte. Perigoso. É, com certeza, eu ri. Você está com fome? Ele exalou. Você tem uma lareira? Perguntei. Tenho um par de lebres. Posso prepará-las. É o mínimo que posso fazer. Sua resposta foi arrastada, como o uivo de um lobo, mas sem o tom majestoso. Não. Ok. Assim que a tempestade passar, vou coletar lenha e fazer uma fogueira. Você pode esperar até lá? Vi sua silhueta se mover levemente, um tilintar de correntes. Não. De novo, o não se estendeu em um longo gemido inchado. Não. Sim. O último não se transformou estranhamente em um sim, como alguém mudando drasticamente para uma nota muito mais alta em uma flauta no meio de uma respiração. Virei meu pescoço para olhar a única janela da cabana. Estava totalmente escuro ou totalmente branco. Era como um brilho pós-escuro visível contra o pano de fundo preto da madeira, mas ainda inerentemente escuro. Me concentrei nisso em vez do resto da cabana, porque era o único vislumbre de luz que podia ver. Se você não se importa, vou tentar pegar um pouco de sono, disse eu, cansado. Ele não respondeu, mas isso não me surpreendeu. As pessoas da montanha não falam muito, mesmo quando descem à cidade para buscar os poucos suprimentos que não conseguem produzir. Dei de ombros e me ajeitei para a noite, mas senti algo duro contra o meu lado. Suspirando, afastei um pouco mais minhas lebres e me acomodei. Estava exausto, então não foi difícil adormecer, apesar da canção do vento lá fora. Abracei-me no meu saco de dormir e adormeci. Fui acordado por um som diferente, um estalo e um crocante que me fez levantar na cama, acreditando que o teto estava prestes a desabar sob o peso da neve. Preparei-me, mas quando o som veio novamente, percebi que não estava acima de mim, mas sim ao meu lado, perto dos meus pertences. A silhueta havia desaparecido do canto, e eu podia ouvir sua respiração profunda e áspera, acompanhando o crocante. O que diabos você está fazendo? Eu estalei. Ele recuou para o canto com um tilintar de correntes. Minha adrenalina estava a mil, e eu nem sabia por quê. Algo sobre o estranho me colocava em um estado de quase pânico. Meus instintos me diziam para ir embora, mas eu realmente não podia me dar ao luxo. Qualquer que fosse a intenção desse cara, eu estava mais seguro com ele do que lá fora, naquela tempestade de neve. Peguei minha mochila e me encostei na parede em posição sentada, encarando a silhueta, esperando que ele fizesse um movimento. Mantive-me acordado e alerta, nunca desviando o olhar, mesmo quando o vento uivante lentamente diminuía em força. Uma ou duas vezes, senti minha cabeça começar a cair e meus olhos começarem a fechar, mas toda vez que deslizava, o leve tilintar de corrente me trazia de volta à consciência. À medida que a tempestade se dissipava e o sol começava a nascer, a luz começava a entrar na cabana. A cena foi se revelando em pequenos incrementos, cada camada descoberta pelo sol, como uma impressora lentamente cuspindo a imagem completa, uma linha de cada vez. Eu não estava em uma cabana. Estava em um grande galpão de suprimentos que talvez tivesse de 3 a 3,5 metros de comprimento por 2 metros de largura. Não havia lareira, o que fazia sentido para um galpão de suprimentos. Havia ferramentas, armadilhas e rifles forrando todas as paredes. A silhueta no canto lentamente parou de ser uma silhueta e começou a ser uma pessoa distinta. Magra, não. Na verdade, esquelética. Pálida. Não, na verdade, branca como um fantasma. Homem, não, era um cadáver. Eu estava pasmo. Ele estava morto, mas morto há muito, muito tempo. Seu corpo estava todo encolhido e mumificado, se é que essa é a palavra certa. Ele não estava envolto em bandagens ou algo assim.
mas sua pele estava completamente desidratada e rígida, como a de uma múmia desembrulhada. Seus cabelos pendiam da cabeça em mechas desgrenhadas. Seus dentes protruíam de seus lábios encolhidos, com um grande espaço onde deveria estar o canino superior direito. Havia uma mancha de sangue antigo absorvida na madeira sob ele. Segui com o olhar até sua origem. Seu pé esquerdo e a armadilha de urso em que havia ficado preso. Havia um gancho vazio na parede acima dele, com uma corrente levando à armadilha, longa o suficiente para ele se mover, mas não o suficiente para alcançar a porta da frente ou a serra pendurada acima dela. Meu melhor palpite era que a armadilha havia caído por conta própria enquanto ele estava fora, e em algum momento ele havia feito uma corrida de suprimentos no escuro e provavelmente ficou preso em sua própria armadilha. Ele provavelmente morreu de sede ou algo assim. Olha, estou dizendo que ele não estava respirando e não estava se movendo. Estava morto como uma porta e há bastante tempo. Sentei lá raciocinando que tinha estado delirante na noite anterior. A fadiga, a desidratação, a desorientação causada pela tempestade de neve me fizeram imaginar uma voz. Aqueles sons sibilantes lentos que pensei serem respostas eram apenas o vento lá fora. Eu os interpretei errado porque a solidão finalmente havia me atingido. Os elementos haviam conspirado contra mim para criar uma pessoa viva, a partir de alguém que definitivamente não estava vivo. Era uma boa explicação lógica, e eu gostaria de poder dizer que era verdade. Há alguns anos, logo após me mudar para a casa onde moro atualmente, um incidente ocorreu em dezembro. Tínhamos acabado de receber uma grande quantidade de neve, tanta que meu trabalho foi cancelado por um dia. Aproveitei para ter um dia de preguiça em casa, evitando fazer qualquer coisa que não fosse absolutamente necessária. Meu porão é equipado como uma sala de jogos e TV, e era lá que eu estava passando a maior parte do meu dia de folga. Estava assistindo algo na TV, meio que deitado no sofá, quando de repente ouvi alguém batendo na porta com força. O som era tão alto que pude ouvir do porão, mesmo com o som do meu home theater ligado. Provavelmente bateram na porta umas 5 ou 6 vezes. Eu moro em um bairro bem tranquilo, uma típica área suburbana, onde é silencioso como um rato à noite. Meus amigos costumam aparecer de vez em quando para ver minha nova casa. Então, inicialmente, assumi que fosse um deles, batendo na porta com toda a força apenas para me provocar. Como aquilo me irritou um pouco, decidi continuar assistindo TV, só para deixar quem quer que fosse lá fora esperando. Se fosse um amigo, ele ligaria ou mandaria uma mensagem. E se fosse alguém vendendo biscoitos ou algo do tipo, que se danasse. Por que alguém estaria vendendo biscoitos depois de uma tempestade de neve com as ruas cobertas de gelo? Eu realmente não parei para pensar naquele momento. Eventualmente decidi subir e ver se talvez tivessem deixado algo na varanda ou se era um amigo esperando que eu abrisse a porta. Espiei pela cortina, mas não vi ninguém. Então abri a porta. Não havia ninguém lá e nada na varanda. Na rua, coberta de neve e gelo, havia um Cadillac preto com cerca de 4 pessoas dentro, avançando lentamente pela rua. Um deles estava, naquele exato momento, entrando de volta no carro, enquanto ele se movia lentamente. Ele ouviu quando abri a porta da frente e olhou para trás, encarando-me até que se afastaram demais na rua para que eu pudesse vê-los. Achei estranho, mas apenas tranquei a porta e voltei para o meu dia de folga. Mais tarde naquele dia, saiu uma notícia de que, mais acima na minha rua, a cerca de meio quilômetro, tinha ocorrido uma invasão domiciliar. Uma mulher estava dormindo no andar de cima de sua casa, e os 4 indivíduos pensaram que a casa estava vazia quando invadiram. Eles acabaram amarrando-a e roubando a casa sob a mira de uma arma.
Finalmente, ela conseguiu se desamarrar e foi até um vizinho, que então chamou a polícia e voltou com outra arma para verificar o local, mas eles já haviam fugido. Estou quase certo de que essas mesmas 4 pessoas eram as que eu vi fora da minha casa. Se eu não tivesse decidido subir e abrir a porta naquele momento, eles poderiam ter pensado que minha casa estava vazia e arrombado minha porta. Ainda consigo ver o sujeito me encarando, como se estivesse avaliando se valeria a pena roubar minha casa comigo dentro ou se procurariam um alvo mais fácil. Mas pelo visto, encontraram um. Eu trabalho em uma loja de departamentos há cerca de 2 anos. Apesar de o varejo não ser exatamente o que eu queria fazer, era bem melhor do que meu emprego anterior na área de alimentação. Então eu estava grata por não ter que lidar com comida o dia todo. Preferia muito mais o universo do atendimento ao cliente do que o da indústria alimentícia. Estávamos em meados de janeiro e a loja costuma ficar bem tranquila no final do dia, especialmente porque o mês seguinte ao Natal geralmente não é muito movimentado. As pessoas provavelmente tentam não gastar dinheiro depois da temporada de presentes e o clima frio do inverno no Canadá definitivamente não ajuda. Além disso, o desejo de não sair do aconchego de casa em meio a uma tempestade de neve significa que colocam menos pessoas no turno. E eu estava sozinha no provador. Trabalho em uma loja bastante grande e junto com as condições climáticas, isso significa que os funcionários geralmente ficam espalhados pelo chão de venda, não tão próximos uns dos outros como durante a alta temporada. Nós não usamos fones de ouvido, pois a maioria das comunicações é feita através do sistema de alto-falantes. Era uma noite de quarta-feira, por volta das 8 da noite, e a loja fecha às 9 horas. Normalmente, eu fico no caixa, mas frequentemente ajudo no provador quando necessário. A noite estava muito calma e passei as primeiras horas do meu turno organizando a seção de beleza, que fica ao lado do provador, ou conversando com minha querida colega de trabalho, que cuidava da seção de joias, ajudando os poucos clientes que queriam experimentar roupas quando apareciam. Um homem chegou ao provador com 2 camisas sociais, e eu não pensei muito a respeito. Afinal, ele não era diferente de ninguém que eu já tivesse visto antes. Mais velho, alto, meio robusto e musculoso, bem comum. No entanto, notei que ele estava vestido de forma bastante elegante, com um terno claramente caro e uma bolsa de ombro bonita. Supus que ele deve ter vindo à loja depois do trabalho. Contei o número de peças de roupa que ele estava levando, pois era obrigatório para monitorar o fluxo de roupas e tentar prevenir furtos. Entreguei-lhe um número correspondente à quantidade de peças que ele levava e pedi, educadamente em francês em vez de inglês, que colocasse as roupas de volta nos cabides, pois no Quebec somos orientados a falar francês primeiro com os clientes. Ele respondeu com um simples sem problemas. Notei que ele tinha um sotaque carregado, embora eu não conseguisse identificar de onde era. Pensei que talvez fosse russo, mas não posso afirmar com certeza. O homem entrou no provador e eu não pensei muito a respeito. Também ajudei outros clientes que saíam dos provadores, contando as peças com as quais saíam e conferindo com os números, e as recoloquei em seus lugares na arara. Passaram-se alguns momentos e o homem finalmente saiu. Sem pensar muito, peguei as roupas dele, já que ele não as queria, recolhi seu número e agradeci. Então virei-me para colocar as roupas na arara. Geralmente esse era o momento em que o cliente saía do provador, mas quando me virei para voltar à frente, ele ainda estava lá. Perguntei se havia algo mais que eu pudesse fazer por ele ou se ainda queria as camisas que eu acabara de guardar. O homem apenas sorriu e me olhou, sem responder.
e eu senti uma sensação muito estranha no estômago. Ele me olhava como se quisesse dizer algo, e eu, sendo uma garota de 1,62 m, que detesta confrontos de qualquer tipo, apenas ri nervosamente e comecei a organizar as mesas na entrada do provador de forma desajeitada, arrumando todos os números, embora já estivessem em ordem. Ele me perguntou meu nome e eu apenas olhei para o crachá que estava usando e o repeti. Ele disse que era um nome bonito. Eu ri, nervosa, nunca sabendo o que fazer nessas situações, e só queria ser gentil com ele, já que fazia parte do meu trabalho no atendimento ao cliente. Além disso, ele não havia feito nada de errado, apenas me elogiou. Eu agradeci e desviei o olhar, evitando contato visual. Ele então ficou ali parado, o que pareceu 20 minutos, mas na realidade provavelmente foram apenas 3. Ele permaneceu lá enquanto eu ajudava outros clientes, e isso começou a me deixar muito desconfortável. Não querendo ser rude, mas também não querendo me submeter a ficar desconfortável pelo resto do meu turno ou por quanto tempo ele planejasse ficar, perguntei se havia mais alguma coisa com a qual ele precisava de ajuda. Foi então que comecei a ficar realmente assustada. Ele prosseguiu, dizendo que estaria me esperando às 9h30 fora das portas da nossa loja e que queria me levar para sair. Confusa, olhei para ele de forma estranha. Como ele sabia que terminávamos naquele horário, a loja fechava às 9 da noite e nós geralmente passávamos 30 minutos arrumando a loja. Suponho que essa informação não seja muito difícil de adivinhar, mas ainda assim era estranho. Por que ele queria me levar para sair? Mais uma vez, ri nervosamente, pois parecia ser a única coisa que conseguia fazer quando estava desconfortável, e recusei educadamente, dizendo que precisava ir para casa e estudar. Ele então riu, aproximando-se um passo de mim, e eu, instintivamente, dei um passo para trás. Ele não aceitou minha resposta, pois apenas sorriu mais uma vez. Estarei te esperando lá fora, na porta por onde todos os funcionários saem, no beco dos caminhões. Estarei bem ali. Havia uma porta pela qual os funcionários saíam do shopping, pois as portas normais geralmente eram trancadas por volta das 9h15 e sempre terminávamos mais tarde do que isso. Então saíamos pela porta que nos levava a um pequeno beco, por onde os caminhões entregam as mercadorias para nossa loja. Sendo alguém que detesta confrontos e que não lida bem em controlar minhas emoções, senti lágrimas brotarem ao ouvir esse comentário. Nenhum funcionário é autorizado a mencionar a porta por onde saímos. É uma regra da empresa, já que geralmente terminamos tarde e o estacionamento fica escuro. Eles não querem que ninguém saiba por onde saímos como precaução. Disse-lhe mais uma vez que agradecia a oferta, mas não estava interessada e precisava continuar meu trabalho. Educadamente, pedi que ele saísse. Quando ele colocou a mão no meu ombro, me senti paralisada. Lembro-me de pensar e apenas rezar para que um dos meus colegas de trabalho aparecesse ou o funcionário da joalheria parasse de encher as vitrines e se virasse. Por azar, ninguém fez isso. Ele me disse que eu era uma garota linda e que mal podia esperar para me encontrar no beco no final do meu turno. Também disse que tinha um apartamento legal e um cachorro fofo, como se o cachorro fosse me fazer mudar de ideia, e que poderíamos nos divertir bastante. Nesse ponto, estando absolutamente desesperada, disse que tinha um namorado e que ele viria me buscar, esperando que isso o dissuadisse, mas ele apenas riu. Ele disse meu nome e então me disse que isso normalmente não o impedia. Eu realmente comecei a me sentir assustada e me desculpei para usar o telefone na minha mesa, afastando a mão dele de mim, que não tinha percebido que estava me segurando tão firmemente. Pedi o número da minha coordenadora, que respondeu secamente antes mesmo de eu conseguir falar alguma coisa, dizendo que estava ocupada com um cliente e desligou. Incerta sobre o que fazer, já que o homem ainda estava ao meu lado e me seguiu até minha mesa,
Liguei para minha gerente, que felizmente atendeu. Quando ele viu que eu estava falando com alguém no telefone, deixou o provador, mas isso não me fez sentir melhor. Contei à minha gerente o que aconteceu e, com razão, ela se desesperou, dizendo que eu precisava denunciá-lo imediatamente, me lembrando que com pessoas assim, eu tinha que ser muito cuidadosa. Ela me disse para ligar para a segurança, e foi o que fiz. O segurança me disse que estava de olho nele pelas câmeras. Eram cerca de 8:30 da noite nesse ponto, e eu estava me preparando para começar minhas tarefas de fechamento, ainda paranoica com o que o homem havia dito. Isso soava como o começo de um filme de sequestro, para ser honesta. Eventualmente, consegui me acalmar um pouco, não vendo mais o homem, quando o segurança me ligou de volta. Ele queria me avisar que o homem nunca havia saído e estava circulando pela loja. Senti um medo ainda maior surgir no meu estômago. Ele não havia saído. Felizmente, ele não voltou para me ver, o que foi um alívio, pois o segurança o havia visto. Então, se algo acontecesse, pelo menos havia alguém que poderia identificá-lo. Quando a loja fechou e chegou a hora de ir embora, 2 dos meus colegas de trabalho, Evan e Ethan, 2 rapazes que trabalhavam no depósito, fizeram questão de me acompanhar até o meu carro, não me deixando sozinha. Agradeci muito por isso, embora não quisesse admitir. Estava assustada ao caminhar pelo beco e até paranoica de que ele fosse me seguir até em casa. Peguei um caminho extra longo para ver se alguém estava me seguindo, o que não estava. Quando passei pela segurança da porta da minha casa e a tranquei atrás de mim, soltei um suspiro que nem sabia que estava segurando. Hoje em dia, faço questão de sair da loja usando o sistema de duplas. Nunca ando sozinha e sempre me certifico de estar super atenta ao meu redor. Nunca mais uso o meu crachá. Felizmente, nada me aconteceu. E talvez eu tenha superestimado toda a experiência, mas queria enfatizar que, mesmo que seu trabalho seja no atendimento ao cliente, se alguém te deixar desconfortável, fale. Você não deve ser submetido a esse tipo de comportamento no seu trabalho ou em qualquer lugar, por falar nisso. Eu sou uma mulher e tinha 52 anos na época deste acontecimento. Estava viajando de carro para um compromisso de trabalho fora da cidade, quando parei em um posto de gasolina popular e movimentado para abastecer o carro, esticar as pernas, usar o banheiro e talvez pegar um lanche. Fui abordada por uma mulher com deficiência intelectual, aparentando estar na casa dos 20 anos, que estava procurando carona para uma cidade a algumas cidades de distância. Segundo ela, sua carona a havia abandonado enquanto estava no banheiro. Ela estava um pouco abalada, não tinha celular e não sabia o número de telefone de ninguém que pudesse ajudá-la. Conversei com os funcionários da loja e eles disseram que ela estava lá há mais de 1 hora procurando por uma carona, pois afirmava que seus amigos a haviam deixado enquanto estava no banheiro. Então tomei uma decisão que nunca havia tomado antes. Ofereci carona a uma estranha. Não estava indo para a cidade que ela queria, mas estava indo naquela direção geral. Disse a ela que poderia deixá-la em um supermercado na próxima cidade, onde eu desviaria para o meu destino. O supermercado estava sempre movimentado e seria muito provável que ela conseguisse uma carona de lá para onde queria ir. Além disso, estaria a 8 quilômetros mais perto do seu destino final, ao invés dos 40 quilômetros iniciais, o que obviamente facilitaria sua caminhada, caso necessário. Ela concordou com a proposta e partimos. Logo notei uma van nos seguindo. Tentei despistá-la, mas a van mantinha o ritmo. Enquanto isso, a mulher queria brincar com meu celular. Eu disse não, explicando que o aparelho não era um brinquedo, era para trabalho, e o afastei do alcance dela. A van acelerou e começou a se aproximar.
De repente, a mulher se lembrou do número do telefone do namorado e disse que precisávamos ligar para ele. Não podia usar meu celular enquanto dirigia, pois era antes da era do comando de voz, e eu estava me aproximando da área comercial da próxima cidade, onde havia placas proibindo o uso do celular ao volante. Disse a ela que estávamos quase no supermercado e poderíamos ligar para ele do estacionamento. Ela ficou agitada e começou a gritar, dizendo que eu tinha que levá-la para casa. Eu reiterei que não podia fazer isso, pois era na direção oposta de onde eu precisava ir e já estava atrasada. Ela ficou ainda mais frustrada, e a van estava se aproximando cada vez mais. Entrei no estacionamento do supermercado, eram cerca de 4 da tarde e o local estava cheio. Parei na frente da loja e pedi o número do namorado dela. De repente, ela disse que não se lembrava mais. Ela se recusava a sair do meu carro, discutia comigo e a van entrou no estacionamento. Por sorte, havia um xerife estacionado por perto. Acenei pedindo que ele viesse e ele se aproximou para saber o que estava acontecendo. Expliquei a situação, sussurrando que a van havia nos seguido. O xerife disse à mulher que eu a havia levado onde ela pediu e que agora era hora de ela sair do meu carro. Ela saiu lentamente e, ao perguntar novamente pelo número do namorado, ela disse que eu era louca, que não tinha namorado. Olha, são meus amigos, ela disse apontando para a maldita van. O xerife e eu trocamos um olhar e ele me pediu as informações de contato, dizendo que poderia atrasá-los por uns 20 minutos enquanto checava a licença e a documentação deles, além de dar uma bronca por abandonarem um adulto com necessidades especiais. Ele me aconselhou a sair dali e disse que entraria em contato antes do fim do seu turno para se certificar de que eu estava bem e me alertou para não dar carona a mais ninguém. Ele me ligou mais tarde para confirmar que eu havia chegado ao meu destino e disse que estavam de olho na van e em seu proprietário. Também contatou um colega no departamento do xerife do condado onde eu estava trabalhando, que deveria entrar em contato comigo em 1 ou 2 dias. Conversei com 2 xerifes e um detetive sobre a mulher e a van. Ninguém nunca me disse nada sobre eles, mas estavam muito interessados. Meu pesadelo é um dia ligar a TV em um programa de crimes reais e ver uma reportagem sobre essa mulher e sua gangue roubando e matando pessoas.